Para começar, convido a professora Ângela. Bom dia a todas. Eu sou a professora Ângela. É um prazer estar aqui representando o município de Santo Antônio do Pinhal. Eu trabalho em educação infantil há 7 anos, tenho experiência com berçário há 5 anos. E trabalho na escola João Batista da Mota, que é uma escola sede que fica no centro de Santo Antônio. Atuo com 14 crianças do berçário, sendo que a maioria fica em período integral na escola. É uma sala muito seriada, pois vai desde os 8 meses de idade até os 3 aninhos de idade. Eu escolhi essas fotos aqui de Santo Antônio, foi difícil escolher, que são tantas maravilhosas, né? Para mostrar um pouquinho da natureza, né? A riqueza da nossa cidade, que oferece tantos materiais naturais para nossas brincadeiras heurísticas. Como tudo começou? Primeiramente, eu comecei a fotografar tudo que as crianças faziam nas atividades diárias. Aqui na primeira foto, nós temos a foto de uns alunos, o do Caio e Letícia. Eles estavam colocando dentro desse pote palitos de sorvete, de acordo com os tamanhos dos furos nas tampas. E também, na segunda foto, temos a exploração com tampinhas de diversos tamanhos e cores. E fui fotografando muitas atividades das crianças no cotidiano delas. Não é impossível colocar todas, são muitas. E fui enviando para a Kelly, e ela foi também me passando sugestões e apresentando algumas propostas que eu achei muito interessante, que nós pudéssemos explorar mais, cada dia, mais esses materiais, porque é de interesse muito grande dessas crianças. Até esse momento, eu apresentava somente um tipo de material. Eu acreditava que, se colocasse muitos materiais, as crianças iam se dispersar um pouco. O brincar heurístico vem de uma palavra grega, eureka, significa descoberta. E realmente é uma grande descoberta quando vemos as crianças brincando, né, e descobrindo através desses materiais, explorando tamanhos, formas, cores, texturas e muito mais. Eu me inspirei no livro Brincar Heurístico na Creche, organizado pelo Paulo Fock, e também por alguns outros estudos que realizei. Os tipos podem variar entre materiais naturais, como pinhas, folhas, terras, sementes e outros, e os materiais não estruturados, os potes, as tampas, tecidos e etc. Apresentado como um convite para usar os sentidos, sentir, ouvir, cheirar, observar e até degustar. Agora eu vou mostrar para vocês como tudo começou. A organização e a colaboração das crianças foi muito importante também. Eu expliquei para as crianças que eles estariam participando de uma brincadeira heurística, portanto, eles iam ficar um pouquinho com as berçaristas. Eu tenho 2 berçaristas, e nesse momento da fruta, eu estaria organizando o espaço onde estaríamos fazendo as brincadeiras. Quando as crianças entravam, já estavam tudo preparado. É muito interessante ver o olhar dessas crianças, o encantamento delas quando depararam com tantos materiais. Quando terminava a brincadeira, todas as crianças ajudavam a organizar novamente em caixas. Nós temos na primeira foto a Letícia ajudando a guardar, e tudo era guardado de forma para, quando fosse novamente oferecido esses materiais, estivesse de mais de fácil acesso e sempre com uma organização melhor. Nessas fotos, eu comecei a oferecer mais materiais. Eu não tinha preocupação com a estética, como se pode ver, e nem com o número de crianças na exploração desses elementos. Um ponto importante na minha experiência
foi a qualidade de observação. Portanto, reduzir o número de alunos na participação em grupos menores é um grande válido, é muito válido. Essa proposta, quando comecei a fazer com alunos pequenos, eu consegui perceber mais ações mais detalhadas, gestos e vocabulário e tudo mais dessas crianças. Eu comecei a pensar na questão estética quando eu fui visitar o ateliê de um artista da nossa cidade, Eduardo Miguel. Eu fiquei encantada com a organização de todo aquele material que ele tinha em pequeno espaço, por tamanhos, por formas. E, assim, até fiquei encantada porque ele usava tanto a parte inferior como a parte superior para guardar esses elementos. E pela paixão, como ele fala sobre essa produção e tudo que ele faz. E aí eu comecei a repensar na organização do meu material em sala de aula. Essas fotos mostram a primeira vez que eu ofereci o mesmo material, só que a primeira ela estava de forma desorganizada e a segunda, depois da visita no ateliê desse artista, que eu comecei a repensar novamente sobre a organização, eu ofereci de forma mais organizada e atrativa para essas crianças. Eu percebi que foi muito válido, porque teve uma boa diferença, assim, na hora no olhar dessas crianças e até mesmo nas composições delas. Eu comecei, então, a garimpar elementos naturais, eu e minha família também. Nós fomos procurar na natureza, né, tudo que nós poderíamos oferecer para essas crianças. Eu tirei foto desse abacateiro, desse abacate. O meu vizinho ele tinha feito uma poda e havia muita semente de abacate no chão. Eu já fiquei imaginando como seria prazeroso para as crianças estar trabalhando com esse tipo de material. E realmente foi. Esse é o aluno Matheus. Ele colocou as sementes do abacate tudo em sequência. Ele ficou uns 20 minutos brincando com esse material. Ele contava e chamava os coleguinhas para contar junto com ele. Depois ele desfazia, contava novamente. Foi muito interessante a participação e assim, a concentração do Matheus nesse brincar. Aqui temos o aluno Caio. O Caio está colocando essas folhagens dentro do pote. Ele tenta colocar o máximo possível dessas folhagens e relata para as outras crianças que ele está fazendo um vaso de flor para a mamãe. O Caio é um aluno que ele está com um vocabulário excelente, fácil de compreensão, e eu acredito que isso tudo se deve tanto às brincadeiras heurísticas, também às histórias que são lidas e contadas todos os dias nas rodas de conversa. Essa é a Valentina, uma criança independente, participativa, contagiante. Entendemos tudo que ela fala com clareza. A Valentina, ela empolga as outras crianças a participar das brincadeiras. Quando encontra esses materiais, ela fica totalmente concentrada e envolvida no que está fazendo. Oferecia os materiais sobre os tapetes. Ela escolheu de forma espontânea o que interessava a ela e começou a construir as torres. Quando as torres caíam, ela não se frustrava. Ela construía novamente e cada momento que ela construía, ela demonstrava uma empolgação e um encantamento naquilo que ela estava fazendo. Muitas vezes ela mostrava resistência no momento de guardar esses objetos, porque ela queria sempre ficar brincando um pouquinho mais. Foi difícil escolher para mim as fotos, porque eu tirei muitas fotos. Registrei muito, tanto em forma na fotografia, filmagem e tudo mais. Nesse dia, notei que a Valentina ela havia observado
que eu registrava tudo que eles faziam. Então, ela me chamou e disse assim, professora, tira foto, olha o que eu fiz. E as fotos dizem tudo. Mostra aí o encantamento dela, a empolgação, entusiasmo dela na construção. Tudo isso foi feito por ela mesma. A Valentina, além dela explorar, ela convida as outras crianças a participar junto com ela. Ela empolga todo mundo. Porque é uma boa prática, a aprendizagem e os desafios vividos. Para crianças pequenas, brincadeiras heurísticas são importantes porque possibilitam a interação entre elas, a autonomia, a exploração e a liberdade de criação, proporcionando os momentos prazerosos que mantêm o desejo de voltar para a escola e continuar trabalhando com esses objetos. Essa proposta garante os direitos previstos na BNCC, como interagir, brincar, conviver, participar e explorar e conhecer-se. É importante planejar o uso desses objetos, a escolha, a organização, para que venham ser um convite para as crianças, a curiosidade, a experimentação de forma prazerosa. As experimentações realizadas pelas crianças são livres e espontâneas e sem a intervenção do adulto, proporcionando momentos enriquecedores graças à diversidade dos materiais oferecidos. Antes, eu dava muita importância para o acervo de materiais pedagógicos. Não percebi o quanto esses materiais não estruturados e os elementos da natureza são atraentes e interessantes. Aprendi que no brincar heurístico reside uma imensa gama de possibilidades. É uma ferramenta fundamental na atuação pedagógica da educação infantil. Percebendo o interesse das crianças com essas brincadeiras, resolvi confeccionar sacolas para todas elas. Essas sacolas eles levavam para casa com esses materiais para continuar a brincadeira em casa com a família. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, pelo dom da vida, por trabalhar naquilo que eu amo, me fortalecendo na fé e na sabedoria. Agradeço a FLUP pela valorização, incentivo, formações, trazendo sempre uma nova oportunidade de aumentar meus conhecimentos. Minha gratidão também a Kelly, que com muita competência, paciência e respeito me auxiliou nessa jornada. Não posso deixar de agradecer às berçaristas, a Elaine e a Graça, que estiveram sempre comigo, me ajudando muito nesses momentos. A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, participaram desta importante etapa, tornando possível a realização desse projeto, eu deixo o meu muito obrigada. Agora vamos ouvir a Rafaela, que vai nos contar como acompanhou o seu grupo durante as experiências com areia. Bom dia a todos. A gente só não sabe onde põe a vergonha, né? Mas tudo bem. Eu sou a Rafaela, eu trabalho no município de Pinda e de Roseira, e hoje eu vim representar o município de Roseira, município do meu coração. Eu trabalho lá desde 2016, estou na Escola Homero de Paula Santos. Eu vou apresentar para vocês algumas experiências que a gente realizou com a areia. Os alunos que eu estou acompanhando, ele tem em média 5 anos, eles estão na etapa 2, e eu tive o privilégio de acompanhar eles em 2016, em 2017 e novamente em 2019. Eu tenho 20 crianças, sendo um caso de inclusão na sala, e porque eu disse que é um privilégio acompanhá-los desde 2016. Porque desde daquela época eu já criei um vínculo com eles, criei um vínculo com os pais se sentem mais seguros com as minhas propostas, eles também se sentem mais seguros com o que eu digo, com o que eu proponho naquele dia. Além do que também eu começo a conhecer a criança em outros contextos também, além da escola. Aqui dá para ver a foto, ali das crianças se divertindo com a Moreira e a foto atual desse ano, que
Tem a Manu, a Mari e o Elias. E desde o início da minha convivência, em 2016, eu percebi que eles gostam bastante do elemento natural. Seja ele areia, pedras, gravetos, e também as frutas que a gente também tem na escola, como nessa foto, a moreira. Além da moreira, que fica no nosso parque de grama, a gente tem a oportunidade de ter o parque de areia também na nossa escola, que é um parque amplo, que tem todo forrado por areia, que tem um parque de madeira e tem 2 árvores também nesse espaço. Em um primeiro momento, em 2016, eles tinham pavor de areia, porque eles não queriam se sujar. Mas, com o tempo, eles foram percebendo que, nesse local, eles podiam criar várias coisas. Nós vamos todos os dias para a área externa e o parque de areia nós frequentamos 3 vezes por semana. E eu fui percebendo que as crianças começaram a gostar da sensação nas mãos. E eles brincam de faz de conta de diferentes temas e em diferentes lugares do parque. Como, por exemplo, os meus meninos adoram brincar que eles estão fazendo bolos, eles fazem bolo com areia e falam que as pedrinhas são os granulados do bolo. Aqui, nesse dia que eu selecionei essas fotos, tem o Elias e a Eva, que eles estavam brincando de faz de conta, e eles utilizaram o piso de madeira da casinha para fazer a cozinha da casa deles. O Elias, ele tinha ficado responsável para fazer a comida. E a Eva ficou responsável de fazer as compras. E daí, aqui eu consegui observar a interação entre meninos e meninas. E eu escolhi essa sequência de fotos porque mostra a brincadeira num brinquedo que foi inicialmente pensado em subir e escorregar. E eles transformaram na casinha, no faz de conta deles. E eles usaram também esses objetos conforme o seu tamanho, a sua função. Como, por exemplo, ali a embalagem maior, o Elias falou que estavam guardando arroz, e a Eva chegou com a cestinha das compras. Nesse outro dia, eu comecei a observar que a Giovana e a Valentina, elas estavam indo e voltando o tempo todo e colocando alguma coisa na jardineira. Eu consegui observar, né, mais próximas delas, que elas estavam brincando de berçário. E o que elas usaram para esse berçário? Elas usaram uma jardineira, graveto, folhas e uma pecinha de encaixe. E elas falaram para mim que elas estavam brincando de berçário com as formigas. Elas iam, pegavam a formiga com graveto, saíam correndo, colocavam dentro da jardineira. A Giovana até relatou para mim que lá dentro tinha fraldinha, tinha comidinha, tinha tudo para as formigas. E nessa brincadeira a gente consegue observar que qualquer elemento, seja ele natural ou artificial, ele pode fazer parte do faz de conta das crianças. E as observações enquanto professora, eu consigo pensar em diferentes objetos que eu posso enriquecer a construção dos conhecimentos e da imaginação das crianças. Tem esse outro dia também, que eu convidei 4 crianças, e eu combinei com o restante da sala que haveria um rodízio entre eles, conforme os dias da semana. O restante estava brincando com os joguinhos pedagógicos. E nessa foto a gente vê o Vitor, que ele estava brincando com um carrinho de boi, que ele utilizava para encher e esvaziar. E depois ele foi brincar com os outros amigos que estavam na mesa, o Vinícius e o Pedro, e ele transformou as rolinhas de garrafa em comidinhas para os porcos. E ele utilizou os carrinhos de boi para levar essa comidinha até os porcos. Essa brincadeira também envolvendo animais é bem comum na nossa sala, porque as crianças elas moram próximas à fazenda ou passam finais de semana nas fazendas. Aqui, nessa experiência que eu fui instigada, como a Kelly falou, foi ela que me instigou. Eu jamais pensei em levar areia para a sala de aula. Quando a Kelly me falou, eu falei, imagina, gente, vou levar areia na sala de aula? Como isso? Mas daí também, né, como todo mundo aqui, eu acho que também está pensando, eu me preocupei com a sujeira, depois eu me preocupei como eu iria limpar essa sujeira,
porque eu também compartilho a sala com uma outra professora. Eu não sabia se daria tempo de eu limpar essa sujeira, ou se eu poderia contar com alguém para me ajudar a limpar. E também me preocupei se as crianças iriam esperar a sua vez, porque como eu levei uma caixa pequena e com poucos elementos, eu não sabia se eles iriam aceitar essa proposta. E nessa semana que eu planejei levar essa caixa, estava chovendo. Então, eu tive que esperar alguns dias para a areia secar, porque eu utilizei a mesma areia do parque para colocar na caixa. E quando eu consegui levar a caixa para a sala de aula, eu escolhi os objetos com um critério que fossem de materiais naturais ou que representassem animais, porque a gente escuta bastante eles falando sobre isso na sala de aula. Aqui, nesse outro dia também, uma outra loucura que eu fiz, que um grupo de 6 crianças, eu falei para eles que eu tinha uma caixa de fósforo e uma vela. Então, logo eles ficaram animados. A Eva já pegou um potinho, já fez um bolinho, já colocou a vela em cima para cantar o parabéns. E eles mesmos protegiam a vela do vento para não apagar o fogo. E eles ficaram bastante animados nesse dia. E depois que essas 6 crianças estavam brincando, elas estavam cantando parabéns, o restante da sala ouviu eles cantando parabéns, e todo mundo quis entrar na brincadeira. E nesse dia estavam todos presentes. Então, eu cantei parabéns 20 vezes, para todos. E na segunda vez que eu realizei essa atividade, eu já levei velas novas, velas palito, porque nesse dia as velas já eram usadas, então o fogo durou pouco tempo. Uma coisa que eu penso na qualidade dos materiais que a gente apresenta para as crianças. Quando ela tem contato com os materiais naturais, eu consigo perceber que eles têm uma interação maior entre elas, maior com elas com os brinquedos e entre si também. Quando a gente oferece brinquedos prontos de plástico, panelinha, carrinho, a gente percebe que eles não fantasiam tanto, eles já ficam mais em grupinhos separados, o vocabulário já fica mais restrito. E eu acredito e eu apoio também que se a gente oferecer materiais naturais e artesanais para as crianças aproveitariam mais, as escolas teriam um acervo maior, e a qualidade seria melhor também, além de uma reposição menos frequente, porque esses materiais naturais eles duram mais tempo, né? Outra questão também dos materiais os materiais não estruturados, porque eles são de fácil reposição. E também as crianças começam a dar um outro tipo de significado para esse material. Como, por exemplo, eles podem ver um copinho e eles podem transformar numa outra coisa. Além também desses materiais estruturados, a gente consegue diferenciar o tipo de material, como a gente pode ver nessa foto, que tem plástico, tem isopor, tem a cera, tem alumínio. E por que é importante esse tipo de espaço e esse tipo de prática nas escolas? Porque a gente consegue ver a diversificação de pares. Quando eu estou no parque de areia, eu consigo ver que tem uma interação maior entre meninos e meninas, diferente do que a gente pode ver em sala de aula, que eles gostam mais de ficar só meninos e só meninas. A gente consegue também que eles tenham um manuseio diferente, com materiais diferentes. Eles também têm umas sensações diferentes, eles podem tocar a areia, sentir se ela está seca, se ela está úmida. Eles têm oportunidade de escolhas, eles conseguem ter conceitos matemáticos concretos, como leve, pesado, cheio, vazio, subir na casinha, descer da casinha. Eles criam uma memória afetiva, que lá no parque eles conseguem rir, chorar, contar piadas, dar gargalhadas. E, além do que também, eles conseguem ter uma ampliação do vocabulário. E eu consigo perceber também que, em muitos casos, eu não preciso oferecer um papel com uma atividade escrita no caderno
para eles terem a concretização desses conceitos. A gente consegue desenvolver essas coisas também no espaço externo, também com as brincadeiras. E como eu registro essas coisas? Eu utilizo o meu celular para tirar fotos e o meu caderno de registro. Eu faço no meu caderno de registro o complemento das falas das crianças, eu vou circulando entre eles, daí eu vou observando o que eles estão falando e eu faço esse registro no caderno. Às vezes, quando não dá tempo, eu utilizo o HTPI, que é a aula de artes e educação física que nós temos no município. Enquanto as crianças estão com professores especialistas, eu estou fazendo esse registro no meu caderno. E também isso foi um desafio para mim, porque é difícil quando a gente está na sala sozinha, que a gente tem que observar as crianças, a gente tem que cuidá-las e a gente tem que fazer um registro. Mas daí, com o passar do tempo, a gente consegue ficar começa a ficar mais fácil esse registro. E a gente consegue ver também por esse registro que a gente consegue realizar outro planejamento para o próximo dia, que esse planejamento será melhor, a gente consegue implementar mais coisas para desenvolver mais ainda as crianças. E daí também, com as minhas observações, eu consigo ver que se eles estão felizes, eu deixo eles mais um tempinho, e se eles estão cansados, eu já paro por aqui mesmo a atividade. Eu também já vou parar por aqui mesmo, para não deixá-los cansados, tá bom? Que eu estou já vendo uns olhinhos assim, de cansados. Eu queria agradecer ao secretário Edson pelo apoio, a coordenadora Graziele, a coordenadora Darlene também, por terem me apoiado, me escolhido, acreditado que eu iria falar. Queria agradecer também a minha diretora, Ana Emília, minha coordenadora Mitier, por todo o respaldo às minhas loucuras que eu faço na escola, as minhas colegas de trabalho também, que sempre quando eu preciso de ajuda eu grito a elas. E a Kelly também, né? Porque sem ela a gente não conseguiria fazer essas loucuras que a gente faz na sala e concretizar para passar aqui para vocês, tá bom? E eu deixo uma frase de reflexão das minhas bonitas ali, da Manu e da Giovana. A criança aprende brincando, e brincando ela é feliz. Muito obrigada a todos. Chamamos a Cláudia, que compartilhará as experiências do seu grupo com água. Eu sou a professora Cláudia. Eu estou aqui representando o município de Campos do Jordão, cidade em que eu nasci, cresci. Eu não vou falar que eu pretendo morrer lá, não, porque eu quero morrer muito velhinha. Mas eu sempre acreditei que era o lugar ideal para eu constituir minha família, criar os meus filhos e trabalhar. Trabalho na educação há 26 anos, 24 anos na educação infantil. E, atualmente, eu trabalho na escola São Francisco de Assis, com 20 crianças de 5 anos. Essa turma, estou com eles desde 2018. E é impossível não se apaixonar por eles, ainda mais 2 anos juntos, né? Eles são muito amorosos, carinhosos, e se apaixonam por tudo que eu oportunizo para eles, especialmente desenho e música. Eu não sei qual é a influência musical que eles têm, não faço nem ideia. Mas eu, nos últimos anos, tenho misturado os valores que eu pratico em minha vida com o que proponho para eles. E eu tenho 2 filhos que são musicistas. Um toca percussão e o outro violoncelo. Porque eu entendo que a escola é o lugar de vida coletiva. Campos do Jordão cedia o maior encontro internacional de música da América Latina. E eu sempre ficava pensando que eu precisava oportunizar para as crianças esse contato. Eu tive a oportunidade de acompanhar meu filho caçula a um encontro internacional de orquestras na cidade de Puebla, no México. A experiência que trago de lá é o quanto nós somos valorizados pela nossa cultura e nossa riqueza musical. Então, por que nós não podemos fazer o mesmo? E isso me incomodava, porque nós brasileiros precisamos valorizar a nossa riqueza musical.
E a minha inspiração para o trabalho com música na escola surgiu com as formações do VIM, com a queridíssima da Jaque, que ia me instigando, ia me corroendo por dentro, porque eu me incomodava com as aulas de música que eu preparava 2 vezes por semana, seguindo a grade curricular da época. Então, convidei meus filhos para tocar para as crianças. Eles puderam manusear os instrumentos e foram contagiados por isso. A gente já está fazendo esse trabalho há 3 anos na escola. Tem sido muito importante. Inspirou algumas crianças a adquirir instrumento e até levar para a escola, emprestando para os colegas. Então, tem sido uma ação bem prazerosa para eles. Durante uma exploração dos materiais da mala pedagógica, que é itinerante, nós temos uma para cada faixa etária, e essa mala faz parte de um projeto de transição das crianças da educação infantil para o fundamental, que é um projeto da nossa cidade, em parceria com a FLUP. Eles resolveram explorar alguns materiais nesse dia. Conta-gotas, forminhas de gelo, balde e água. Diante dessa exploração, surgiu em mim a necessidade de pesquisar algumas atividades com esses materiais. Pesquisei na internet e encontrei alguns trabalhos onde os sons eram explorados com água. Outros materiais foram utilizados em parceria com os colegas, com a própria escola, materiais que eu trazia de casa. E eu uso sempre os espaços externos para fazer essas atividades. Um dos meus critérios de escolha é o clima. Então, Campos do Jordão é uma cidade fria, amanhece sempre muito gelada, então o meu critério de escolha do clima é sempre após o recreio, quando já está mais quente, as crianças podem aproveitar melhor. Nesse dia, eu ofereci 3 contextos com água: a tartaruga no chão, a bacia verde e os baldes. Os materiais estavam organizados e eu deixei livre a exploração. Então, cada um foi fazendo o som do jeito que queria. Eram 3 grupos. E depois eu pedi que eles explorassem separadamente e fossem falando os sons que eles estavam reconhecendo. O Lucas, que está de camiseta amarela, comentou que lembrava o barulho do mar. E, enquanto eles exploravam, eu ia vivendo o desafio de coordenar as crianças para que ninguém saísse da minha vista, fotografar e filmar o que estavam fazendo, e depois de um tempo lidar com a brincadeira de alguns, que acabava numa farra com todos encharcados. E era uma farra mesmo, a ponto da aluna ir embora só de meia, porque eu não tinha condições de calçar o tênis. E meia emprestada ainda da escola. E eu falei, assim dá para a gente entender uma das sugestões deles, né? Porque eu pego as sugestões deles, peço a sugestão deles para o nome do projeto. E uma das sugestões é diversão aquática. Eu não sei por quê, diversão aquática, né? Eu acho que deve ser muito divertido para eles. Algo que eu quero ressaltar é que nós aproveitamos toda essa água para aguar a nossa horta, as árvores frutíferas e as plantas em torno da escola. Nesse dia, eu organizei 4 pequenos grupos. 3 baldes no chão e 1 na mesa. Essas fotos que eu escolhi é dessa pesquisa das meninas que estavam assoprando os canudos, que, na verdade, são os caninhos do catavento. Mas a gente aproveita tudo, né? Então, elas estavam fazendo essa pesquisa, assoprando mais forte, com a mesma intensidade. E a Júlia se emocionou. Ela achou a atividade surpreendente. Disse que sentiu o barulho da natureza dentro dela. Para instigar as crianças, eu levei-as para a sala de vídeo, de costas para a TV, e passei alguns vídeos para eles, onde eram feitos sons com água. Na verdade, dentro d'água. E eles iam identificando os sons para mim.
Então, alguns falaram que era som de cachoeira, batendo no tambor, batendo a mão na água. E a Joana disse, é muito legal. Eles estão cantando, são índios. Eles ficaram curiosos. No mesmo dia, passei os mesmos vídeos, eles assistindo e identificando o que eles já tinham me dito. E então eu ouvi, a gente vai fazer igual? E a Júlia falou, mas a gente podia escolher uma música, e sugeriu Escravos de Jó. No dia seguinte, como mostram as imagens, ofereci o vídeo que eles mais gostaram. Desses vídeos tinham do Hermeto Pascoal, tinha um vídeo chamado Batuque das Águas, tinham alguns outros. E o que eles mais gostaram, eu passei de novo no dia seguinte. Eu confesso que eu fiquei emocionada, porque eu não esperava essa reação deles. Eles estavam sentados assistindo o vídeo e começaram a reproduzir os mesmos sons, sentadinhos com as mãos, batendo no chão. Então, depois do recreio, o que eu fiz, né? Vamos fazer, vamos lá. Peguei o material, levei eles para o espaço externo. Esse fica do lado de um anexo que nós temos na escola. E, no caminho, a Nicole perguntou, nós vamos entrar na bacia? Eu falei, fica difícil, cabe todo mundo na bacia? Ela, não. Eu falei, então vai ficar difícil. Mas, lógico que eles não esquecem as coisas. E antes de encerrarmos o ano, eu tenho que arrumar uma piscina para eles, porque eles estão sempre me cobrando. Professora, quando que a gente vai entrar na água para fazer igual aos índios? Então, a gente está providenciando a esse momento. Eu falei para eles, nós vamos fazer, aí eu vou conversar com as mamães para mandar troca de roupa. No dia seguinte, pelo menos 5 já tinha levado as trocas de roupa. Eu falei, mas não é agora, nós vamos combinar. Tia, mas não é hoje. Eu falei, não é hoje. Aí teve mãe que me procurou. Cláudia, o que vai acontecer hoje, que minha filha pediu a roupa? Eu falei, não é ainda, eu vou mandar bilhete. Calma que eu vou explicar. Mas é a ansiedade, né? Se nós somos ansiosos, imagina as crianças, né? Ainda mais com água. Poxa vida, né? Então, a Emanuele, que é a mais alta dessas imagens, ela quis liderar a pesquisa. Só que ela não ficou satisfeita deles terem feito a música. Como a Júlia tinha sugerido Escravos de Jó, eles também fizeram Atirei o Pau no Gato. Eu confesso que eu achei lindo, maravilhoso. Aí ela olhou para mim e falou, professora, eu não gostei. Não, foi bom, mas ia ser melhor se a gente imitasse os índios. Eu falei, então, o que você sugere? E ela foi e liderou as crianças. Eles fizeram uma outra pesquisa também que foi encantadora. Dava vontade até de cochilar, de tanta paz que eles estavam lá imitando os índios. Foi muito lindo. Como é bom ser criança, né? Ser livre. A gente precisa aprender a ser livre como eles, né? Após as investigações sugeridas pela Emanuele, a Nicole liderou outra investigação de sons com a boca. Engoliram água, ficaram com nojo. Eu falei que a água era filtrada, aí todo mundo pôs a boca ali. Se afogaram, riram. Foi uma farra. Mas é essa liberdade, né, que a gente precisa aprender a ter. Nesse dia, enquanto eles desenhavam, eu fui organizando o material. Dividi a turma em 2 grupos para ficar com jogos e 2 grupos para explorar a água. E, nesse caso, era água morna. Eu já ia fazer essa pesquisa com a água morna, mas coincidiu que estava um clima muito frio, então acabou casando, né, a situação. E me chama a atenção nessas imagens a carinha curiosa da Júlia. Eles brincaram, eu deixei eles livres, e nesse dia eu falei para eles que eu não participaria da atividade. Então, no começo, eles me davam uma olhadinha, queriam perguntar para mim, lembrava que eu não ia participar, que eu estava ali só filmando, porque eu falei para eles que eu ia só filmar.
Então, eles olhavam para mim, lembravam e conversavam entre eles. Uma riqueza de vocabulário, de conceitos, de pesquisas. Diante disso, a Joana experimentou assoprar o canudo com água dentro da garrafa, ao mesmo tempo que a Sofia assoprava dentro da bacia. A Joana comentou: quando eu sopro na garrafa, fica mais fraco, na bacia mais forte, porque tem mais água. Bom, nos encontros das crianças com os diferentes materiais e com a água, que foi o único elemento que se repetiu, eles puderam reconhecer e se relacionaram com vários conceitos, como nós temos aí na tela. Nas reuniões pedagógicas, eu deixava os pais a par de tudo que eu estava propondo para as crianças. E eles me davam esse feedback. Graças a Deus, a gente não teve nenhum desconforto com as famílias, apesar de estar trabalhando com água. Campos do Jordão, clima frio, e as crianças sempre apresentando coriza, mas isso não foi um empecilho para as atividades. Muito pelo contrário, eles também reproduziram em casa, a pedido dos filhos, muitas das atividades. Eu vou ler o relato para vocês. Eu vou ler o do pai da Joana, porque meu tempo está esgotado. As atividades que ela vem participando têm ajudado muito em seu desenvolvimento como criança. Ela está mais alegre e se relacionando melhor com os coleguinhas e também entre a família. E fica para a gente aí, né, essa importância de ter uma parceria com os pais, aproveitar os elementos da natureza. E agora eu vou fazer meus agradecimentos. O tempo é curto, gente. Agradeço à FLUP por otimizar as formações, a toda a equipe de profissionais da educação da minha escola, meus parceiros, parceiraços, todos os colegas de profissão, e eu posso dizer, na grande maioria, amigos, aos meus filhos por serem minha inspiração e meus companheiros da vida, aos meus alunos que me permitem viver as melhores experiências, a Vanessa Carvalho por todo apoio e incentivo, e a Kelly, minha formadora, orientadora e terapeuta durante esses meses. Kelly, te agradeço principalmente por me ouvir e me ajudar a entender que não é um defeito o professor ser humano, pois vida e escola se entrelaçam. E essa frase impactou minha vida, tem impactado os meus dias. E desculpem a emoção. Se eu não chorasse, não seria eu, gente. Ai, meu Deus. Experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Experiências são aquelas vivências que nos atravessam, sensibilizam e fazem sentido. E assim como nessa foto, eu e os meus pequenos, grandes amigos, estamos de braços abertos para viver tudo que nos faça sentido e gratos a Deus pela oportunidade de viver e conviver. Obrigada. Chamamos agora a Carinelli e a Alessandra para nos contarem quais descobertas sobre a prática por projetos foram provocadas a partir do tema pássaros. Bom dia, meu nome é Carinelli, eu sou representando São Bento Sapucaí. Sou professora na CEMEI Maria Cleidson, trabalho na educação infantil há 7 anos e atuo na educação há 11. No primeiro momento, meu pensamento era trabalhar no ensino fundamental. Passei no concurso para a educação infantil, me apaixonei e hoje não troco por nada. 2 coisas me marcam na minha cidade. O bairro do Serrano, onde eu sempre passeava com a minha avó e meu pai para cortar banana e comer virado de frango caipira. Nessa época, eu fazia meu pai parar o carro para eu colher e comer amora silvestre.
Gosto também das festas. São Bento é uma cidade muito festeira, tem mais de 28 festas ao longo do ano. Gosto principalmente do carnaval, que é onde tem os bonecos do Zé Pereira, e também das barraquinhas que tem na Semana Santa. Atuo na escola rural localizada no bairro do Paiol Grande, que fica próximo da cidade, porém, recebe crianças de bairros mais distantes que fazem divisa com Campos do Jordão. Por isso, a maioria delas vem de transporte escolar. O prédio era um antigo acampamento de férias de crianças e adolescentes. Atualmente, funciona como uma escola de ensino fundamental no período da manhã e, na parte da tarde, somente eu e minha turma usamos todo o espaço. É um local privilegiado pela variedade de ambientes. Tem parque com escalada e slackline, piscina, horta, casinha de leitura, pátio e as salas referência. A minha turma tem 21 crianças, com idades variando entre 4 e 6 anos, sendo que a maioria são meninos. Esse ano eu comecei o meu projeto, conversei com as minhas crianças sobre o Canto dos Pássaros. Ele vai ser o plano de fundo para a minha apresentação, que será compartilhada em 2 partes. Eu vou relatar como eu tenho pensado a minha prática, e depois a professora Alessandra vai contar como o município tem pensado sobre a prática por projetos na construção de um documento municipal. O projeto surgiu de uma conversa entre as crianças, onde a Laís chegou contando que tinha aprendido a assobiar. As crianças começaram a comentar que são os passarinhos que fazem esses barulhos. E avançaram contando sobre os passarinhos que eles conheciam e os que tinham em casa. Diante disso, eu escrevi meu projeto, porque eu tinha um prazo para entregar esse planejamento. A primeira proposta que eu fiz foi a de observação dos pássaros, em torno da escola, porque é um lugar que tem muitas maritacas ao redor. Nesse dia, ficamos quase meia hora olhando para cima e nada, os passarinhos estavam escondidos. No outro dia, ofereci o kit de pios para todas as crianças. Eles usaram como brinquedo, ficaram brincando de apitar. Foi uma frustração. Em continuidade às atividades, eu fiz essas listas com os nomes dos pássaros que eles já conheciam. Depois elas ilustraram. Em outro dia, eu propus a construção dessas 2 listas, o que já sabemos e o que gostaríamos de saber. Tudo isto em grande grupo. A partir desta lista, elas escolhiam quais seriam os 2 pássaros que queriam pesquisar. Eu fazia essa pergunta a cada início da semana e, no final da semana, fazíamos a pesquisa na internet, pela lousa digital. Nessas pesquisas, eles escolhiam uma imagem de cada pássaro e eu salvava juntamente com algumas informações, como o tamanho, a cor, o que comem e onde vivem. Essa coleta estava sendo feita para compor os materiais que iriam para a exposição final. Até esse momento, eu seguia todas as etapas do que eu havia planejado. Ou ouvia as dúvidas das crianças e, no outro dia, apresentava as respostas para essas dúvidas. Conforme as formações, os questionamentos que foram feitos para mim, eu fui refletindo sobre a minha prática. Comecei a ouvir as crianças e a relançar as perguntas em forma de situações, para que elas continuassem investigando. Por exemplo, num dia, eu levei recortes de fotos que eles tinham tirado num passeio, para elas descobrirem do que se tratava aquelas imagens. Conforme eu ia aumentando, muitas crianças, logo na primeira imagem, já iam descobrindo do que se tratava. Outras seguravam a opinião até o final, mesmo com toda a imagem aberta. Foi uma experiência bem diferente. Uma das crianças fez a relação do olho da arara com o olho do peixe, sustentando essa hipótese até o final da imagem toda aberta. Outras associaram as cores para identificar a arara e se lembraram que essas fotos tinham sido tiradas nesse passeio.
Apesar de eu ter organizado as imagens, o que circulou nos comentários entre elas, e a partir dessa provocação, fugiu do meu controle. Eu deixei de ser o centro das atenções. O meu projeto estava planejado com etapas prováveis, mas que, na verdade, eram planejadas por mim e eles somente executaram. Hoje eu vejo que o meu projeto tem que ter uma estrutura totalmente diferente do que eu escrevi, com etapas pensadas a partir das dúvidas, comentários, interesses que vão surgindo no decorrer do dia a dia. Além disso, comecei a refletir sobre o trabalho de pequenos grupos, listando os possíveis agrupamentos por interesse, como João de Barro, grandes pássaros, maritacas, diferentes cantos de pássaros, penas de diferentes características. No final de julho, eu soube que faria uma cirurgia no início de agosto, necessitando me afastar por um período. Contei com a parceria da professora Alessandra, que já tinha me substituído em outras situações. E para dar continuidade do projeto, nós alinhamos as propostas para o grupo, sem perder de vista o que eu já tinha refletido, como o trabalho com pequenos grupos. Gostaria de chamar a professora Alessandra, que dará continuidade ao relato. Bom dia, meu nome é Alessandra, nasci em São Bento do Sapucaí e cresci em Gonçalves, cidade mineira vizinha a São Bento do Sapucaí. Meu interesse em ingressar na educação infantil nasceu em Gonçalves, onde exercia a função de merendeira. Prestei o concurso para a educação infantil em São Bento e, em 2013, comecei a atuar na escola rural do bairro do Cantagalo. No início, eu pensava em trabalhar apenas com a educação infantil. Porém, surgiu a necessidade e a curiosidade de dar aula em outro turno, com alunos do ensino médio, lecionando sociologia. Me apaixonei e hoje sou formada em sociologia e pedagogia. Atuo nos dois segmentos, no ensino médio, na cidade de Sapucaí-Mirim, e no infantil como eventual. Durante esse trabalho, auxiliei a professora Carinelli no seu afastamento, dando continuidade ao seu projeto. Foi uma oportunidade para colocar em prática os aprendizados e reflexões que tenho feito enquanto uma das participantes da Comissão de Diretrizes, que é uma das ações do programa VIM, para nortear as práticas da educação infantil, juntamente com mais 5 educadoras com diferentes funções no ambiente escolar. A entrada para essa comissão me proporcionou muitas aprendizagens e a desconstrução de preconceitos referente aos instrumentos que acabam sendo utilizados de maneira burocrática, como os projetos e registros. Quando ingressei na educação infantil de São Bento, vivenciei o itinerário pedagógico, que é um instrumento de planejamento e de registro da prática composto por 12 áreas, que considerava as necessidades humanas de interagir, de conhecer diferentes linguagens, de brincar, de agir no presente e de se constituir. A partir de um livro de literatura infantil, todas as atividades eram pensadas, com o compromisso de garantir que todas as áreas fossem contempladas. Logo em seguida, com a mudança de gestão, iniciou-se o trabalho com projetos a partir do que estava proposto nos referenciais curriculares nacionais, organizado por um conjunto de atividades que trabalham com conhecimentos específicos, construídos a partir de eixos de trabalho, como linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade, entre outros. A partir de uma escuta da criança em roda de conversa, surgia um projeto. Ambos os projetos contavam com um professor, como criador das etapas, preparadas sem o envolvimento das crianças. Tenho refletido na comissão e nos encontros coletivos sobre a importância dos registros. O registro pode ser feito tanto por fotos, filmagens, anotações, sempre com um propósito. Ele é a base para a reflexão, podendo ser feito sozinha
ao rever todos esses registros ou com a parceria da coordenação, para pensarmos em como apresentar o novo contexto investigativo. A tarefa de fazer registro no ambiente escolar é um desafio, pois muitas vezes temos dificuldade para dar conta das diferentes demandas do dia a dia. Como no dia em que deixei de registrar o momento em que as crianças participavam de mais uma etapa do projeto. Eu me dividi, auxiliando na lavagem das mãos, observando o pequeno grupo que estava brincando e o outro que estava construindo a casa do João de Barro. No entanto, se a atividade for planejada com o intuito de acompanhar e registrar as ações das crianças, ficará mais fácil de formar esse hábito, pois é a partir do registro que faço a análise das necessidades e expectativas delas. Hoje vivenciei a construção de um novo momento de trabalho com projetos, ao participar da escrita de diretrizes. Nos encontros quinzenais, estudamos uma nova concepção, na qual a aprendizagem se estabelece pelo diálogo, onde professor e criança se dispõem a falar e escutar. Essa escuta não é só verbal, e sim através da observação das diferentes linguagens expressivas das crianças. Nessa concepção de projeto, o professor passa de transmissor de conhecimento para provocador de novas perguntas. A próxima etapa é sempre construída a partir de um contexto investigativo, de uma pergunta ou provocação levada pelo adulto, ou das perguntas feitas pelas crianças. Temos identificado que essa nova concepção de projetos proporciona autonomia, envolvimento das crianças e a construção de novos conhecimentos, com sentido e profundidade. Esse estudo, feito na comissão, tem se apoiado no projeto Sobre os Pássaros, idealizado pela professora Carinelli, e estará organizado no novo volume das diretrizes municipais. Essa é a casa do João de Barro, que eu construí com as crianças enquanto trabalhava com o Eventual. Para finalizar esse relato, chamo a professora Carinelli novamente. Fica aqui dentro. Eu retornei ao convívio da minha turma e hoje ficam os grandes desafios. Como documentar mais, tornando-se um hábito? Como trabalhar com pequenos grupos? Como não antecipar a programação em situações de substituição? Pretendo registrar as falas das crianças em áudios para compor as mini histórias que podem ser compartilhadas para elas no grupo de pais ou nos painéis da escola. E para finalizar, eu quero agradecer as minhas colegas que sempre vinham trocando as experiências conosco. Agradecer a FLUP, que proporciona tudo isso para os nossos municípios. Agradecer a Kelly, que foi a nossa mentora durante todo esse tempo, nos escutou, teve toda uma preocupação com a gente, ouvindo. E como brincou a Cláudia, foi a nossa terapeuta. E agradecer principalmente a Alessandra, que compartilhou comigo todo esse trabalho e me substituiu tão bem com a minha turminha. Gente, antes disso, gostaria de agradecer também a Jaque, que está com a gente na comissão, desde que eu entrei o ano passado, então pude contar com a colaboração da Jaque, a diretora, a Marilda, né, por todos os dias que proporciona para estar na comissão fazendo esse estudo, a coordenadora Valéria e a tia Ivana. Muito obrigada, viu, gente? Para finalizar, convido a Dirley, que compartilhará como seu grupo de crianças vivenciou o faz de conta e as construções na escola. Bom dia, sou o professor Adirley, estou aqui representando o município de Natividade da Serra. Sou professor há 15 anos, trabalhei mais com Fundamental 1. Atualmente acumulo cargo, um no infantil e um no fundamental, numa turma do 3º ano. Trabalho na educação infantil há 5 anos, nessa escola do Bairro Alto, está o canto aqui. Sempre com a turma muito seriada, sendo o primeiro professor atuando nesse segmento no bairro. É
É uma turma com 22 crianças, com idades variando entre 3 anos e meio e 6 anos e meio. E elas ficam comigo 2 anos. Como é uma comunidade bem pequena, os laços familiares são comuns. Normalmente as crianças do infantil se encontram com seus irmãos, primos e vizinhos que frequentam as turmas do fundamental. Num primeiro momento causou espanto aos pais o fato de um professor homem assumir o cargo. Hoje, quando comento que vou assumir uma turma do primeiro ano, algumas famílias me pedem para ficar mais um ano. E assim, vou adiando a minha mudança. Moro na cidade de Caraguatatuba, distante de 38 quilômetros da escola do Bairro Alto. A maior parte da estrada é de terra. Eu e as crianças lidamos com as constantes mudanças climáticas por ser uma região serrana. Frio, chuva, neblina, barro, animais na estrada, etc. As crianças vêm de diversos lugares, levando até 1 hora para chegar, sendo que algumas usam a balsa. Tudo começou quando fizemos a primeira reunião e analisamos as primeiras fotos das crianças brincando com os materiais não estruturados, como cones, palitos de sorvete, tocos de madeira, pedaços de tábua e forro de PVC. Esses materiais coloquei nos lugares por onde circulo, como os palitos de sorvete, que guardei depois da festa de final do ano para os funcionários da prefeitura. Os cones recolho depois que minha esposa utiliza as linhas em seus bordados. O forro de PVC e os pedaços de peroba vieram da sobra da reforma, onde meus colegas trabalham. Esses tocos de madeira eu lixo antes de oferecer para as crianças, para evitar que se machuque com alguma farpa. Como vocês estão observando, na primeira foto, o Gabriel está brincando com vários tipos de madeira, materiais não estruturados. Ele montou uma estrutura bem diferenciada, alta, com formas parecidas a um castelo, usando caibros e cones para deixar bem alto. Já o Fabrício, a foto ao lado, montou uma construção que lembra uma autovia, com detalhes parecidos com morros, característicos da região onde mora. É uma garagem para guardar o carrinho. Juan e Gabriel, a foto abaixo, amigos inseparáveis de brincadeira, interagem com curiosidade, alegria e prazer, pois adoram brincar com esses materiais, colocando em prática seus pensamentos e criatividade. Eles construíram uma estrutura que lembra uma garagem. Os dois usaram materiais bem maiores para diferenciar o tamanho do carrinho em relação aos muros e tiveram que estabelecer acordos. Também oportunizei a eles brincarem com pneus de motos. Sempre que eu passava em frente da oficina e via os pneus descartados para o lixeiro levar, eu os pegava, amarrava na minha moto e levava para a escola. Com os pneus de moto, eles brincam de rolar os pneus, trepam em cima como motoqueiros e também como cavaleiros, de amarelinha, de maquinista, e montam mandalas nos pneus deitados. Eu não tinha o hábito de trabalhar com embalagens. Para mim não tinha valor nenhum. Quando recebíamos uma doação de caixas de variados formatos e tamanhos, ficava imaginando para que serviriam. Eu trabalhava com caixas maiores que tinha na escola, ou era arrecadada na comunidade. Nesse dia, organizei sobre uma das mesas várias caixinhas compridas e finas, e outras parecendo tijolinhos. As crianças gostaram muito de interagir com essas embalagens. As meninas usavam como produtos de limpeza e telefone celular. Os meninos montaram estrutura de prédios. Fabrício e Juan e Gabriel são amigos inseparáveis. Eles fizeram várias tentativas para deixar a torre bem alta sobre a mesa, e num determinado ponto caía. Perguntei para eles, tem algum lugar que fica melhor para colocar essas caixas? Eles começaram a montar no chão. Lá as caixas também caíam, porque usavam as menores embaixo, além de ter sido o primeiro contato com esse tipo de material. Depois de mais algumas tentativas, eles me perguntaram por que o prédio caía. Respondi com outra pergunta, como faz para ficar grande? Na sala tínhamos essas caixas grandes, que serviam como organizadoras das caixas menores, pois eles mesmos usavam essas caixas como base
e foram mudando a ordem de acomodação nas outras tentativas. Numa vez, as caixas compridas foram colocadas acima das caixas grandes, em outra foram as caixas em formato de tijolinhos. Nesse monta e desmonta, as crianças foram experimentando e se aproximando de vários conceitos, como alto, baixo, leve, pesado, grande, pequeno, entre outros. No ano passado, montaram o parque na escola em que leciono. Nesse mesmo espaço tem um barranco. Notei que a turma gostava de ficar brincando com o cipó que tinha lá. Por conta da construção de um muro, ele foi removido. No começo do ano, o Juan me questionou sobre o cipó que tinha sido retirado. Resolvi investir nessa nova opção de brincadeira, que é também um tipo de construção, o corpo buscando equilíbrio. Como era muita criança disputando o parque, investir nesse novo lugar seria um atrativo a mais no espaço. Resolvi fazer um caminho para que pudessem caminhar um trecho maior, subindo de um lado e descendo por outro. Notei que todos queriam subir ao mesmo tempo, e isso causava atrito entre eles. Os menores acabavam não participando porque os maiores tinham mais habilidades e subiam muito mais rápido. No dia seguinte, fui cavucando escadinhas para eles terem mais opções para transitar pela estradinha. Essas intervenções eu fazia com a enxada, depois do horário deles ou durante as aulas que as crianças estavam com os especialistas. Esse barranco tem muitos desafios. Ele tem declives e é todo sinuoso, que gera desafios grandes. Quando alguma criança que moram na roça ficam vários dias ausentes, mostram novamente a dificuldade em se equilibrar no barranco. Gente, isso aí é o João Batista, o mascote da turma. Percebi que ele tinha dificuldade em acessar alguns lugares, por conta da altura dos degraus, pois suas pernas são curtinhas. Para que ele pudesse participar também desse momento gostoso, planejei outras intervenções. Ele faltava muito. Depois que incluía as embalagens e intervia no barranco, não faltou mais. Ele me disse outro dia: professor, essa escola é demais, é bacana, porque a escola tem barranco. Como tinha retirado o cipó, coloquei uma corda. A novidade gerou até uma fila para brincar. O faz de conta apareceu novamente. Tinha até o Homem-Aranha e outros personagens. As duas últimas intervenções foram a oferta de uma escada de madeira e um pauzinho que serve de apoio. Coloquei a escada numa parte mais baixa. Ainda assim ficava difícil para os menores se equilibrar. Depois de subir os degraus, a própria criança encaixaram nessa parte mais alta e começaram a se ajudar para subir. Observe que as crianças mudam a escada de lugar e os menores reclamam, porque é nesse lugar que se sentem seguras para subir. Avaliando todas as oportunidades que as crianças vivenciaram, pude perceber que elas se relacionaram com vários conceitos, com suas mãos e corpos. Quando elas usam os materiais para montar construções, como torres, casas, engenhocas, fazendas e salas, tem que pensar desde a escolha dos materiais para montar essas construções, até o jeito que planejam como deve ficar. Nessas experiências tem noções de equilíbrio, peso, altura, tamanho, forma, volume, e desenvolve autonomia porque participam da reorganização do ambiente. Acompanhe as crianças observando, fazendo relatórios, anotando as suas falas e tirando fotos das ações durante as brincadeiras. Antes não anotava as falas e nem tirava foto das experiências delas. Através dessas anotações, tomo decisões para melhorar esses ambientes, com mudanças atrativas para elas. Fico pensando no estímulo que trará para o desenvolvimento da capacidade de criação das crianças. Organizo os grupos com 4 ou 5 meninos e meninas misturados, um dos vários espaços disponíveis na escola, a sala de aula, o pátio ou o parquinho. Antes não tinha essa preocupação. Após a formação da FRUP, mudei a minha concepção sobre a importância de organizar os ambientes e os materiais, para que ajudem nos percursos de apropriação dos conhecimentos pelas crianças. O desafio é enorme, porque é necessário sempre repensar
a proposta para continuar deixando esse espaço atrativo com novos objetos para novas descobertas. Como sabemos, a escola é um lugar privilegiado para que as crianças possam brincar. Com esses materiais, podemos se expressar através de suas produções, desde bem pequenas, explorar situações e dar formas aos objetos, como os bebês que empilham e desmontam vários tipos de tijolos. A construtividade é uma estratégia que as crianças vão aprimorando à medida que têm oportunidade por meio do acesso a variados materiais. Tempo para interagir com eles e parceiro como nós adultos, apoiando e investindo nessa pesquisa. Na antiguidade, a tarefa de construir um edifício estava a cargo de apenas uma pessoa, o arquiteto. Ele era responsável por pensar e desenhar a obra. Cabia a ele solucionar os materiais, a sua forma e tamanho. Desenhar e construir eram atividades integradas, indivisíveis e essenciais no momento de construir. Daí surgiu a definição de construtividade. No Renascimento, a figura do arquiteto foi dissociada do construtor, ficando responsáveis exclusivamente pela etapa do desenho. Notamos que as crianças agem como os arquitetos da antiguidade. Eles são responsáveis por toda a etapa de construção. Elas colocam em prática todos os seus conhecimentos, colocando em jogo esse conceito de construtividade. Através dessas brincadeiras, elas desenvolvem suas potencialidades, ficam mais dispostas para aprender, mais envolvidas na linguagem simbólica, mais capazes de interrogar-se, de perguntar, de organizar-se, de fazer amigos, de interagir mais, aumentando consequentemente a quantidade de interações. Como dou aula há 5 anos no bairro, a comunidade me conhece. Eles já ficam na expectativa que darei aula para seus filhos. É uma comunidade participativa que sempre está em contato comigo. Na reunião de pais, compartilhei essa nova proposta que estou vivenciando com o meu grupo. Com as crianças, como as crianças gostam das atividades propostas e sentem prazer em ir para a escola, elas estão se desenvolvendo, as famílias estão dando um apoio bacana. Antes dava atividades xerocadas, eu usava a apostila oferecida pela secretaria. A expectativa dos pais era que as crianças saíssem bem avançadas no processo de alfabetização para o 1º ano. O diálogo é importante para mostrar para os pais que elas continuam aprendendo e avançando nesse processo de entendimento da língua falada e escrita. Como moro longe, a escola também fica distante, muitas vezes sou eu que junto, lavo e levo os materiais para eles. A diversidade dos materiais interfere nas interações. Quanto maior os objetos, mais favorece as interações, porque as crianças buscam ajuda para melhorar suas construções. E quanto mais caixinhas, menos disputa entre eles. O brincar é um instrumento propulsor da apropriação do conhecimento por excelência, seja na criança pequena ou até nas maiores. Falar de brincar é falar de escola. O brincar é importantíssimo para o desenvolvimento da criança pequena. Quando brincam, elas se tornam protagonistas de suas aprendizagens. Não é só a cabeça que pensa, e sim, o corpo inteiro pensa, como no caso da experiência do barranco. Na minha opinião, todos os professores deveriam passar pela educação infantil. Lá aprendemos tantas coisas sobre o que é ser professor mesmo. A minha atuação deu um salto de qualidade, pois passei a ter uma outra visão sobre esse segmento de educação. A importância de oferecer para as crianças materiais não estruturados, os cantinhos, as piscinas, etc. Preparar os ambientes para que fiquem atrativos e convidativos. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de representar meu município nesse seminário de educação. A FRUP pela formação que proporcionou a mim, a minha diretoria de educação na pessoa do secretário Jonathan e a minha coordenadora Luciana. Aos meus gestores, a diretora Vânia, a vice-diretora Risoleida, a minha coordenadora Maísa e a minha orientadora Kelly. Agradeço também a minha família, minha esposa e meu filho, e entenderam essas coisas que eu estou fazendo, que acabo levando para minha casa fazendo, me ajudam também. Sem eles, não teria realizado todas essas coisas bacanas para essas crianças. Obrigado a todos.